Eu queria relembrar a nossa história antes do cálculo. É o exercício, pensando aí que o 1 é do cálculo 1, 2, 3. Então, antes do cálculo, conta negativo. E aí tem um exercício menos. Deixa eu contar quantos algarismos tem aqui, ó. 3, 6, nossa, 98 milhões 723.416. Essa foi a lista que vocês fizeram de número menos 98.723.416. Encontre o valor da caixinha. Lembra que bonitinho? Você tem que escrever caixinha. O que eu quero que vocês façam? Coloque o resultado dessas caixinhas aí no chat, por favor. Não fique achando que eu estou desmerecendo vocês, não. Só quero a resposta. Vai lá. Aí, você estava lá satisfeito com a sua vida, e aí sua professora fez o exercício de menos 98.723.415. Lembra qual foi o que ela passou para vocês? A próxima matéria foi essa aqui, ó. Nossa Senhora! E ela não ensinou a dividir, não. Ela só pôs a caixinha. Lembra disso? Não. Porque você ficou ansioso. Você sabe multiplicar tudo, então você sabe o que tem nessas caixinhas. Faz o resultado sem olhar no Google aí, por favor. E sem dividir, hein? Eu quero pensando na multiplicação. Vai lá. Resolve agora. Derive isso aí. Coloca as respostas aí no chat, por favor. Se você sabe derivar tudo, olha lá. Será que você sabe fazer o contrário? Lembrando que você sabe derivar tudo, ó. Tem até umas derivadas aí, ó. O que tinha nesse quadrado aí? Imagina aí. Vamos ver se você lembra. Interessante que você sabe derivar tudo. Igual na época lá do exercício menos 98 milhões, você era o mestre da sala. Você era a rainha para as mulheres da sala. Você chegava 3 vezes 4, 12. 7 vezes 7, 49. Rápido. Aí alguém teve a ideia de pôr esse quadradinho do outro lado. 3 vezes quanto que dá 27? Aí você, puxa vida, agora me pegou. Aí você teve que pensar um pouco. E o interessante é que você sabe multiplicar tudo. Então você sabe dividir também tudo. Será que você sabe fazer o caminho inverso agora? Porque você sabe derivar qualquer coisa que eu te falar. Derivada de, sei lá, arco tangente, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, de seno, cosseno, de tangente, secante ao quadrado, secante vezes tangente, cossecante, menos cossecante vezes cotangente, sabe tudo. Derivada de constante, zero. Será que você sabe, desculpa, fazer o caminho contrário? Só que aqui, de certa forma, você já sabia, porque você acabou de resolver, né? Vamos dar um passo adiante? E se eu passasse outras letras de questões que eu não passei a resposta ainda antes, né? Façam aí a letra E até H. Vamos lá, o que eu derivo e da x ao cubo? O que eu derivo da ln de x? Eu sei derivar tudo, eu sei derivar tudo. Sem procurar na internet, eu quero que você faça aí da sua cabeça, tá? Não, o que eu derivo da seno de x? O que eu derivo da arco tangente de x? O que tem nessas caixinhas aí? Interessante, né? Dá até um frio na barriga, porque você sabe derivar qualquer coisa. Passou um ônibus, linha. Passou estrela, linha. Passou Bob Esponja, 2 Bob Esponja, linha. Seno de x ao cubo, cosseno de x ao cubo, vezes 3x ao quadrado, sabe derivar tudo. Mas o que você deriva e dá, sei lá, e elevado a 2x, por exemplo? Esquisito, né? O que você deriva e dá 1 sobre x ao quadrado menos 1, por exemplo? Muito mais interessante, né? Fala, pensa aí. O que eu derivo e dá 1 sobre 1 menos x ao quadrado? Mas nem se você for você mesmo, você vai resolver, sendo que a resposta já está dentro de você. Toda questão de integral, ela ri na sua cara. Imagina alguém te faz uma pergunta, sendo que a resposta é a própria pergunta.
Você fala assim, que função que você derive da x ao cubo? Aí você fala, x à quinta. Não tem como, porque você sabe derivar x à quinta. Deriva x à quinta, sim, x à quarta. Não deu x ao cubo. Se você sabe derivar tudo o que existe, então não tem como você achar que acertou uma questão. Ou você acerta ou você não acerta. Então você pensa na resposta e deriva. Se der x ao cubo, beleza. E a pergunta é, o que vinha antes? O que vinha antes nós chamamos de primitiva. Legal, né? Vamos resolver algumas primitivas agora. A pergunta é essa: o que eu derivo da x ao cubo? Aí alguém respondeu: x à quarta sobre 4. Vamos derivar? Deriva x à quarta sobre 4. Então a derivada de x à quarta sobre 4 é igual a 1 quarto, você repete, tá? Que é a constante. Repete a constante e deriva só o que tem x, que é x à quarta. Derivada é 4x ao cubo. Ué, pode simplificar isso. Resposta x, volta aqui. Resposta x ao cubo. Olha só, é exatamente o que a gente queria. Isso aqui, que está no meio aqui, nós damos um nome para isso. Isso aqui, nós dizemos x à quarta sobre 4 é uma primitiva deixa eu escrever mais para cá. É uma primitiva de x ao cubo. Interessante, né? Ó. Por quê? Porque a derivada de x a 4 sobre 4 é igual a x ao cubo. Nós chamamos essa função no início de x de primitiva. Então, é uma primitiva. Por que uma primitiva? Vocês conhecem alguma outra função cuja derivada dá x ao cubo? Note que... Aí eu vou pegar a mesma coisa que tem aqui em cima, ó. Olha só, eu vou pegar aqui e colocar x à quarta mais 1, x à quarta menos 7. É uma primitiva de x ao cubo. Nós dizemos que x à quarta mais c é a primitiva, só que a gente não chama só primitiva, a gente faz assim, ó. É a primitiva genérica de x ao cubo. Legal? Isso é muito importante, hein? Primitiva genérica. Se uma função, quando você deriva, se ela resultar, a derivada dela resultar em uma função, tá aí, ó. Eu queria resolver isso aí. Beleza. Então, derivei, deu x ao cubo, então essa função original, ela é chamada de primitiva. É uma primitiva, tem infinitas. Só que aí, para caracterizar as infinitas, previ mais constante, mais c. Essa constante é o que identifica essa primitiva como a primitiva geral, ou é mais conhecida como primitiva genérica. X à quarta mais c é a primitiva genérica de x ao cubo. E daí? E daí que nós temos outro nome para essa função. Olha que bonito. Quando a gente vai estudar essa primitiva genérica, você faz assim, ó.
pega esse aqui e põe aqui. Pega esse aqui, põe aqui. Para não pôr quadradinho, a gente faz esse quadradinho diferente, tá? Você faz assim, olha que legal. A gente chama isso de integral indefinida. Salva de palmas para a integral. A integral é a função inversa da derivada, é o caminho inverso, tá? Por enquanto, nós vamos defini-la apenas como um desafio de lógica, tá? E vamos encontrar algumas possibilidades de solução, de resolução das integrais, mas depois nós vamos provar como que ela nasceu. Ela nasce de maneira distinta das derivadas. Só muito adiante, aí no século XVII, né, com Newton e Leibniz, que se provou que as duas tinham alguma relação entre elas. Uma é a função inversa da outra. Esse teorema se chama teorema fundamental do cálculo e será a última coisa, ou a penúltima, que faremos neste curso de cálculo 1, tá? Mas por enquanto a gente chama isso de integral indefinida. Deixa eu até escrever aqui, ó. A primitiva genérica é conhecida como integral indefinida. Tá bom? Então uma coisa é igual a outra. Mas, vou continuar aqui embaixo. Então, olha que legal. Como é que a gente escreve? Então, quando a gente quer saber qual é a primitiva de x ao cubo, a gente escreve assim. Qual é a primitiva genérica de x ao cubo? A gente escreve qual é a primitiva genérica de x ao cubo, é isso aqui, ó. Você tem que dizer com relação a que variável que a pessoa vai ter que derivar depois. Dx significa que você está derivando com relação a x depois. Agora você está falando, você está integrando com relação a x. E é isso aqui, ó, em que esse sinal aí, nós chamamos ele de o símbolo de integração. Ele que diz que você está integrando. Então esse símbolo é de integral. Qual é a integral? A gente lê assim, ó. Qual é a integral de x ao cubo dx? Qual é a integral de x ao cubo dx? Tá? Então é o símbolo de integração. Aí, x ao cubo é a função a ser integrada. Então vamos colocar aqui, ó. É a função a ser integrada. Vamos aos poucos aí, peraí. E o dx? Você está integrando com relação a x. Esse dx significa que você está integrando com relação a x. Por enquanto, tá? Ele tem um significado muito mais precioso, a gente já vai ver daqui a 2 aulas. Mas, por enquanto, ele diz isso. Você está integrando com relação a x, tá? É como se fosse o final ali da integral. Começa a integral, termina no dx. Tem que ter esse símbolo sempre que você estiver integrando. Isso aí tudo tem um significado geométrico, um significado lógico. Eu vou explicar isso mais adiante. Mas, por enquanto, o significado lógico é bem simplesmente que você está integrando com relação a essa variável. Lembra lá do dy dx? Derivada com relação a x? Aqui significa que a integração AX, tá bom? Da onde que eu sei isso? Desse aqui, ó.
desse x aqui, tá? Vou até colocar sublinhado aqui, olha lá. Beleza? Então, dx, ele representa que a integração está sendo realizada com relação a x. Beleza. X à quarta mais c é a primitiva genérica de x ao cubo. Lembra que x ao cubo é a função a ser integrada, está aqui em cima, tá? O x ao cubo dx é chamado de integrando. Aqui c é tem um nome importante. Constante de integração. Joia! Então ali a gente escreve qual é a integral de x ao cubo dx é igual a x à quarta sobre 4 mais c. Em outras palavras, qual é a primitiva genérica de x ao cubo? X à quarta mais c. Tranquilo, a gente chama essa integral de integral indefinida. Essa, olha que ideia louca. Essa é a definição da integral indefinida. Integral indefinida são as integrais que não tem números aqui, ó. As integrais que têm números são integrais definidas, ou seja, os limites da integração estão definidos. Essa integral sem números significa que você está preocupado em encontrar a primitiva genérica, tá bom?